E aí, comunidade da capoeira, tudo bem? Aqui é o Mestre Pinga Fogo de Austin, no Texas. E eu tô aqui para convidar todos vocês para uma live que eu vou estar fazendo pro canal Grito Marcial, do meu amigo Cavalo. E vai acontecer nessa sexta-feira, no dia 1º de maio, às 3 horas da tarde, horário do Brasil. E a gente vai estar batendo um papo, falando sobre capoeira, falando sobre vida. Então estão todos convidados, tá bom? Um forte abraço, a gente se vê na sexta-feira. Cavalo, pronto. Oi. Agora já parou? tô aqui com a minha cafeína aqui, pronto. Agora vamos arranjar lá, um lugar para conversar? Vou parar um lugar na sombra aqui, que o sol tá pegando hoje por aqui. Eu tô numa área dos Estados Unidos que aqui já tá muito quente. Muito Como é quente. que é? A área aqui é no Texas, né? Sim. Então essa época já está muito quente. Na área que eu morava antes, que é pro lado de Nova York, ainda tem dia com muito frio ainda. Eu falei com os amigos meus e até neve teve esses dias lá. Sim. Você Mas morava aqui não, aqui lá? tá calor faz tempo já. Pronto. Você morava em Connecticut? Você morava em Connecticut, né? Eu morei em Connecticut, que é um estado que fica entre Massachusetts e Nova York. É um estado pequeno. Morei lá por 10 anos. Ótimo. 10 anos. Então, mestre, para a gente começar, eu quero te agradecer muito por você ter parado um pouquinho para dar a entrevista. Eu já tinha conhecido você por intermédio de outras pessoas. Quando eu tive o prazer de conhecer você pessoalmente, só aumentou o carinho, o respeito que eu tinha por você. Então, muito obrigado de verdade pela segunda entrevista, né? Aproveitar esse tempo aí que a gente está um pouco mais ocioso para isso. Sim. Então, mestre, para quem não te conhece e quem não viu a entrevista, com quem que você treinou de aluno a mestre, só para o pessoal ter uma ideia da sua pessoa? Sim, eu desde o início, né, desde que eu iniciei na capoeira, que na verdade eu digo para todo mundo que eu não escolhi a capoeira, né? Porque o meu mestre, ele também é meu tio. Então eu cresci dentro da academia dele. Na época, meu pai ele tinha se separado da minha mãe e ele mudou longe. Ele não estava morando perto da gente, não. Então eu me espelhei no meu tio, né? Então, aonde ele estava, eu estava com ele e tal. Isso eu tinha o quê? 3 anos de idade. Então, desde que eu iniciei a capoeira até hoje, ainda estou com o meu mestre Quebrinha, de Taubaté, São Paulo, ele foi aluno do mestre Suassuna. Ele se formou com o mestre Suassuna. Você permanece no Cordão de Ouro? Não, olha só, o meu grupo, a nossa academia, ele não é o Cordão de Ouro, tá? A academia chama Academia Ginga Brasil. E nós somos filiados, né? Nós tem um link com a Cordão de Ouro, porque o meu mestre, ele se formou com o mestre Suassuna. Então, devido ao respeito ao mestre, ele ainda carrega o nome Cordão de Ouro. Mas o nome da academia que ele escolheu é Ginga Brasil, né? Porque na época, todo mundo que se formava com o mestre Suassuna, cada um pegava, o mestre falava, agora vocês estão livres para fazer o que vocês quiserem. E aí cada um, né, na época, o mestre Biriba, o mestre Marcelo Caveirinha, o mestre Urubu Malandro, todo mundo, cada um pegou um nome, mas todos eles ainda são família Cordão de Ouro, né? Você acha interessante? Eu achei interessante essa ideia do Suassuna, de a pessoa se forma, agora siga o seu caminho. Hoje não acontece isso, né? Na verdade ele sempre deixou, né, todo mundo muito livre para fazer o que eles têm vontade. Mas é que a galera quer continuar com ele, né? Quer continuar carregando o nome Cordão de Ouro, carregando o nome do mestre Suassuna. Né? Então, o meu mestre, ele carrega isso daí devido a respeito por ele ter passado pelas mãos do mestre Suassuna, né? De ter treinado com o mestre Suassuna. Perfeito. Pô, eu quero agradecer. Entrou o mestre Catitu aí, que é uma pessoa que eu tenho um carinho absurdo. Muito obrigado, mestre Catitu. É um grande amigo, muito respeito. Um trabalho fantástico. Conheço o mestre Catitu já tem mais de 30 anos, já conheço. Ele é um cara nota 10. Tá, o Cleidi, tá todo mundo que está assistindo. Eu vou pedir um favor para vocês. Tem um aviãozinho aí. Se vocês clicarem no aviãozinho e enviar para mais pessoas, é legal, porque a entrevista com essa pessoa vai ser incrível. Essa pessoa, o mestre Pinga Fogo, é um cara espetacular, extremamente profissional, que eu tive o prazer de ver dando aula.
Muito legal suas aulas, muito Obrigado. didático, muito maneiro. E se alguém quiser deixar alguma pergunta, tem uma interrogação também do lado do mestre aí, clica e manda a pergunta, porque se botar, escrever só, eu não consigo enxergar não, porque está de lado do celular. Então vamos continuar. Mestre, qual foi a sua impressão quando você chegou nos Estados Unidos? Sempre referente à capoeira, né? Como é que a sociedade te viu chegando aí? Porque a sociedade americana, se é bem vista a capoeira, enfim, o brasileiro e tudo mais. E para a própria comunidade da capoeira, você foi bem recebido? Qual foi a maior diferença que você viu? Bom, eu tenho que iniciar essa resposta dizendo que eu estou aqui há 17 anos, né? Mas a primeira oportunidade que eu tive de vir para os Estados Unidos foi em 1997. E eu vim para cá para passar somente 2 semanas, né? Com um evento do mestre Marcelo Caveirinha na Califórnia. E nessa época eu vim para cá e não tinha tanta capoeira, né? A capoeira aqui já tem mais de 40 anos nos Estados Unidos, mas não tinha em 97 não tinha tanta capoeira assim, tá? Tava bem assim, um pouco ali, um pouco aqui e tal. E eu tive vários convites para ficar, né? E na época eu falei, pô, mas eu vim só para 2 semanas, eu não estou preparado para ficar, tal. Mas tive vários convites, acabei mudando para Chicago. Fiquei em Chicago lá por uns 3 meses, não gostei, era verão no Brasil, inverno nos Estados Unidos. Chicago é uma área que neva muito. Enfim, Muito frio, né? muito frio, muito frio. Enfim, para encurtar a história, eu fiquei 3 meses só. Também achei que não estava preparado, porque eu não vim para ficar, cara, eu vim para passar 2 semanas só. E voltei para o Brasil, em 97, eu tinha acabado de formar, acabei de pegar o cordão de professor em 97. Professor, 97 foi professor. Aí eu falei, quer saber, cara, vou embora do Brasil, vou voltar. E fiz a minha universidade, a faculdade, né? Fiz faculdade de Educação Física, viajei para o Brasil. E aí em 2003 eu estava no Capoeirando, na Bahia, né? Do Mestre Suassuna, e encontrei com o Mestre Efraim, que em 97 já tinha me convidado para ficar, que eu acabei não ficando, né? Mas em 2003 encontrei com ele novamente, ele falou, o convite ainda está em pé, se você quiser se mudar, vamos embora. E aí o que aconteceu? O Mestre Efraim, ele trabalha para uma companhia que eles vão para as escolas e eles fazem shows, né, de vários tipos de shows, né? São vários artistas. E o Mestre Efraim, ele representa a capoeira, maculelê e o samba, então é um pouquinho da cultura brasileira, né? E na época, quem estava trabalhando com ele era o Cabelo, o Mestre Cabelo. O Mestre Cabelo estava já para ir embora para o Brasil, já estava querendo voltar para o Brasil. E eu vim e comecei a trabalhar com ele. Em 2003, vim com o Mestre Efraim, ele acertou, né, a documentação, me pegou um visto de trabalho para mim. E eu vim com o Mestre Efraim e comecei a trabalhar com ele. Fazendo shows de capoeira nas escolas, né? Então essa foi minha primeira experiência com capoeira nos Estados Unidos, fazendo show. Eu já fazia show no Brasil com meu mestre e tal, mas essa foi minha primeira experiência com um público grande, né, em escola, um outro formato e tal. E depois do que? Aí ajudava o mestre Efraim na academia dele. Só um parênteses, esse formato que você fala de apresentação nas escolas, como funcionava? Era uma turma específica que assistia? Como é que era? Então, ainda funciona, né? Ainda funciona, essa companhia é uma companhia de shows, que ela oferece shows do mundo inteiro, de artistas do mundo inteiro, para as escolas, né? Como um evento cultural para a escola, tá entendendo? Ah, uma aula, como se fosse uma aula de cultura. Não é uma aula, é um evento cultural. A gente só chega no palco e faz a apresentação. Às vezes a gente convida algumas crianças, uma meia dúzia, 8 crianças, para vir fazer uns steps de capoeira, fazer uns passinhos de capoeira, de maculelê e tal. Mas é totalmente a interação é mais verbal do que na parte prática, tá? Sim. O show ele dura geralmente 45 minutos e são somente 3 artistas. Caramba! 3 pessoas no palco, tá? E é o quê? Um berimbau e 2 jogando?
Então, a gente apresenta todos os instrumentos da capoeira, né? Mas basicamente o formato do show é assim. O mestre Efraim entra com o atabaque, tá? Ele tem o atabaque. Aí os outros dois artistas, eles entram, fazem uma apresentação rápida de maculelê, tá bom? Aí a gente nessa mão que a gente convida algumas crianças, eles vêm, participam, vê um pouquinho do que é o maculelê, volta para o lugar deles. Aí a gente apresenta os instrumentos da capoeira, o berimbau, pandeiro e atabaque, básico, né? Faz um ritmo ali dos 3 instrumentos, faz um solo, cada um faz um solo, e depois apresenta um pouquinho do jogo da capoeira. E a última parte é o samba. Aí a gente tem, né, coloca 3 instrumentos, o surdo, o repinique e a caixa, e faz o ritmo de samba, explica, tá? Mas tudo isso tem muita explicação, né? A gente explica da onde que vem a capoeira, da onde que vem o maculelê, como que surgiu, ensina eles a falar um pouquinho de português. Então é assim, 45 minutos interagindo com o público. Deve passar rapidinho, né? Passa rapidinho, passa rapidinho. Pô, teve várias vezes que a gente fazia 3 shows seguidos, cara. 45 minutos, saía aquela turma, entrava mais uma turma, mais 45 minutos, um atrás do outro. Deve ser maneiro, Quando eu cheguei, porque a maioria dos shows aconteciam e ainda acontece para a escola pública. Então a verba destinada para a cultura, na época, em 2003, ainda era muito grande. Então acontecia muito show. Pô, eu na época fazia 30 shows por mês, cara. Caramba! Direto esses shows aconteciam basicamente no estado de Connecticut, Nova York e New Jersey. Então a gente estava na rua o tempo todo, na estrada o tempo todo. O tempo todo. Rockstar! O tempo todo. Não sei se é Rockstar, mas que a gente estava ali, o tempo todo ali. Tinha uma van que levava vocês. Isso. Então é Rockstar, pô. Então é Rockstar. Isso, com todos os instrumentos, com aparelhagem de som, tudo show profissional mesmo, profissional. Que massa, toda a indumentária. Que legal. A gente trocava de roupa do maculelê para capoeira. Todo indumentária, bem bacana mesmo, sabe? Bem profissional. Bem profissional. Às vezes, quando a escola pedia, a gente também trazia uma dançarina de samba. Então, na hora do samba, entrava a dançarina com a indumentária do samba também. Entendeu? Então é bem legal. O show é bem profissional mesmo. Que maneiro. Mas, para quem não conhece, porra, mas 3 pessoas só fazendo show de capoeira? 3 pessoas, cara. 3 pessoas. Então, Cavalo, voltando à sua pergunta, essa foi a minha primeira, né? Eu já dava aula há muito tempo no Brasil e tal, mas essa foi a minha primeira impressão da capoeira nos Estados Unidos. Aí o mestre Efraim, ele já tinha a academia dele na época, tal, ele dava aula nas universidades também, então eu comecei a ajudar ele com as aulas dele. 2 anos depois disso, em 2005, eu abri minha própria academia. Aí não parei mais. Aí tô até hoje, né? Fiquei, como eu disse para você anteriormente, fiquei 10 anos em Connecticut e agora eu tô em Austin, no Texas, por 7 anos. Vai fazer agora em junho, 7 anos. Entendi. Mas, mestre, quando você chegou, agora sabendo que você fazia show, aí é uma coisa à parte. Mas quando você parou, montou uma academia, começou a desenvolver um trabalho, você por você, a sociedade americana recebe bem esse tipo de trabalho? Existe algum preconceito, alguma xenofobia, alguma coisa, ou não? É bem recebido? Não, eu não tive não recebi nenhum preconceito. Inclusive, eu posso dizer para você que os americanos, né, eles veem você como um artista. Tá? Então, o mesmo valor que tem um doutor, um médico, um advogado, um engenheiro, o capoeirista também tem. O artista tem. O artista tem. O artista. Então, você é considerado como um artista mesmo. Tá? Então, eu não sofri nenhum preconceito. Eles me receberam muito bem. Porém, eu tenho que dizer para você que é tirar leite de pedra. Por que eu digo isso? Porque eles não conhecem a capoeira, né?
até hoje mesmo, a capoeira está muito mais bem divulgada nos Estados Unidos, mas eles não conhecem a capoeira. Então, para você, até você demonstrar o que é realmente a capoeira, na cabeça dele eles vê você fazendo um martelo, uma benção, uma armada, é karatê. Na cabeça dele é karatê. Tá entendendo? Então, assim, ó, o contramestre Esquilo Preto tá aí, um grande amigo meu, tá falando aí, é verdade. Ele mora aqui em Ossos também, aluno do mestre Gelon. É verdade isso, entendeu? Então, pra gente, lógico que o caminho já está muito mais trilhado hoje em dia, graças ao mestre Gelon, graças ao mestre Acordeon, mestre Efraim, Amém, que chegaram lá atrás, na época de mestre Acordeon e mestre Gelon, na época de 70, mestre Boneco Efraim, também, mestre Amém, na época de 80, tá entendendo? Então eles já desbravaram toda essa floresta pra gente. Então hoje em dia tá mais fácil, mas ainda é muito complicado de você explicar o que é a capoeira, né? Porque não é que nem no Brasil. Você fala capoeira, por mais que a pessoa nunca fez aula de capoeira, ela tem uma noção do que é a capoeira. Pelo menos pede pra você dar um mortal. Na hora. Na hora. Você é capoeirista? Vira o mortal, então. Exatamente isso. Mas, mestre, e a comunidade da capoeira? Você conhece a capoeira aqui no Brasil, e dependendo de onde você for, é difícil você entrar numa roda. A questão do saber chegar, né? E tem todo aquele ritual que você tem que fazer para chegar numa outra escola, num outro bairro e tudo mais. Aí nos Estados Unidos tem algum problema a comunidade em relação, sei lá, um ciúme? Pô, tá chegando um cara novo aí, não, tá todo mundo com a cabeça aberta para isso. Olha só, cara, eu nunca senti isso. Pelo contrário, a comunidade aqui é muito acolhedora. Eu tenho um exemplo na época, 2003, né, quando eu cheguei, ainda tinha um pouquinho de rivalidade entre os grandes grupos, né? E eu cheguei, eu achava engraçado que eu não vou ficar citando o nome porque eu acho que é desnecessário, mas assim, um professor de um grupo grande, outro professor de outro grupo grande, aqui nos Estados Unidos, os dois grandes amigos, um ia viajar, o outro ficava tomando conta da aula do outro, cara. Você tá entendendo? Uma coisa assim, que eu acredito que deveria acontecer isso normalmente, independente de onde você mora. Tá entendendo? Vocês são amigos, a comunidade é uma só, a capoeira é uma só. A gente carrega a mesma bandeira. O logo pode ser diferente, mas a bandeira é a bandeira da capoeira. Então aqui eu nunca sofri isso. É lógico, né, que se chega um cara de fora e quer se aparecer e quer bater em todo mundo, tal, a galera já cresce o olho, né? Pô, quem é esse cara? O que ele tá querendo aqui? Mas uma coisa para as pessoas que não conhecem muito bem a cultura americana, Cavalo, aqui a lei é muito rigorosa, tá entendendo? Então, se você machuca alguém dentro de uma roda de capoeira, dentro de uma aula de capoeira, ou se a sua carreira não acabar, você vai ficar devendo muito dinheiro, porque você leva um processo muito alto na cabeça, tá? Então, vai responder. Para responder, então, assim, você tem que ser muito cuidadoso, sabe? Da maneira que você ensina, da maneira que você joga, da maneira que você batiza, tá? Então, depois de um tempo, depois que você já está ensinando por um tempo, quando você consegue criar essa ideia dentro da cabeça do seu aluno, de que a capoeira tem essa parte da arte marcial, das técnicas, dos das quedas, aí já fica mais fácil de você ensinar. Já fica mais fácil deles entenderem que, pô, eu vou cair. Se eu der uma armada e eu vacilar, eu vou tomar uma rasteira, eu vou tomar uma banda. Tá entendendo? Mas até chegar nessa mentalidade, você tem que tomar muito cuidado. Então eu acho que isso também é um fator de que, sabe, segura um pouquinho a galera, você tem que pisar meio que em cascas de ovos, entendeu? Tem que tomar mais cuidado, né? Com certeza, com certeza. Mestre, aqui no Brasil, eu posso falar por Florianópolis, né? Hoje em Florianópolis, para você trabalhar com capoeira, existem poucos meios. Ou você dá aula em colégio particular, aí recebe um salário ou um dividendo entre os alunos que querem sua aula. Projeto social. Ou eu ainda que fico
nessa soco em ponta de faca de dar aula em academia, cobrar um valor X e dividir esse valor entre eu e a academia. Como é que Certo. funciona o esquema da aula aí? Se tem projeto social também? Como funciona? Sim, tem projeto social aqui. Não é tanto quanto no Brasil, né? Mas existem projetos sociais, existem aulas pela prefeitura das cidades. Porém, muita das verbas que tinham antes para a cultura, como eu mencionei para vocês, dos shows, também tinha aula, né? Que o governo pagava um artista, um professor para dar aula depois do horário de aula da escola, que eles chamam de After School Program, né? Que é um programa, logo depois que termina a aula, por exemplo, as crianças saem às 3 da aula, da escola, então das 3 às 5 tem várias atividades para as crianças. Porque aí o pai, né, o pai está trabalhando até às 5, eles podem buscar a criança às 5 horas da tarde. Porém, hoje em dia já cortou muito dessa verba. Então, o que está acontecendo? Os pais têm que desembolsar esse dinheiro. E muitos dos pais não têm esse dinheiro para estar pagando, né, uma atividade extracurricular, né? Então, tem tudo isso. E, inclusive, Cavalo, é uma coisa que eu acredito que é saber trabalhar. É você saber trabalhar. Tá? Eu vou ter uma live na terça-feira, depois eu falo para você sobre isso, com um amigo meu que é professor de capoeira e ele é palestrante, coisas sobre finanças e tal. E pra gente, nessa live, a gente vai estar conversando exatamente sobre isso. Que o capoeirista pode ter sucesso sim, cara. O capoeirista pode ter dinheiro sim, viver bem. Eu acredito nisso, cara. Não é porque eu tô aqui nos Estados Unidos, mas em qualquer lugar do mundo. Agora, basta ele acreditar na capoeira, basta ele investir na capoeira, saber como trabalhar e trabalhar com profissionalismo. Agora, o cara quer trabalhar com capoeira, aí ele coloca 2 aulas na semana e 7 horas da noite. Durante o dia, o cara não faz nada. Entendeu? Faz um treininho aqui, outro ali. E quer viver tão bem quanto um engenheiro, tão bem quanto um advogado, um médico. Não consegue. Agora, eu acredito sim, cara. Eu acredito que dá para viver bem, dá para ter sucesso. Mas isso é uma mentalidade do capoeirista. Porque eu não sei se você já experienciou isso, Cavalo. Quando você fala que um capoeirista é bem sucedido, o cara tem dinheiro, a galera já olha com outros olhos. Você tá entendendo? Já, Tá pô, fazendo alguma coisa errada. mercenário. O cara é É. mercenário. Eu não acredito que seja assim, ô Cavalo. Eu acredito que todo mundo tem a possibilidade de viver bem de capoeira, cara. Só que eu acho que é pelo fato de que muitos deles, eles não falam sobre isso. É só meu, é meu, é meu, é meu. Ninguém se dá bem, cara. Sabe? Ninguém se dá bem. Agora, tudo isso depende do profissional, cara. Se o profissional souber trabalhar, ele vai se dar bem, cara. Ele vai se dar bem, seja aqui, seja na França, seja no Japão, em qualquer lugar do mundo, cara. Essa é a minha opinião. Essa live vai ser terça-feira agora, próxima Terça-feira terça-feira? agora, dia 5, às 4 horas da tarde no Brasil. Ótimo. Eu vou ficar de olho. Eu vou divulgar no meu Instagram. Eu vou divulgar lá. Ótimo. Galera, eu quero agradecer a todo mundo que está vendo. Tem um pessoal, apareceu a Mariposa da Inglaterra, tem o Cleidi aqui de Florianópolis, do Cordão de Ouro. Se vocês puderem me enviar para os amigos para assistir agora, já ajuda bastante. Mestre, muito obrigado, viu, galera? Deixa eu agradecer também essa galera que tá assistindo aí, né, de dispor do seu tempo para estar escutando 2 pessoas que de repente você nem conhece, tá falando sobre capoeira. Eu agradeço, viu? Gratidão. Hoje é feriado aqui no Brasil, né? Não sei se aí é. Não, aqui Uma não. galera... Aqui não. Aqui é difícil Ótimo. ter feriado, viu? Aqui é difícil ter Eu feriado. imaginei. Ótimo. Galera, mestre, sobre federação, você acredita em federação ou não? Já participou de alguma? Olha só, o meu mestre, eu já participei dos eventos, né, das federações no Brasil, antigamente que tinha os campeonatos, tudo, porém eu não gostei, cara. Não gostei do formato, não gostei da maneira que eram feitos os campeonatos, na época que eu participei, talvez hoje seja diferente.
Mas eu, para dizer a verdade para você, quando fica na mão, o poder fica na mão de uma pessoa, de um líder, se aquele líder não sabe direcionar e não sabe liderar, entendeu? E de repente é corrompido como fala? É corrompido com o negócio de dinheiro, você tá entendendo? O poder, né? O poder mexe com a pessoa. Com poder, né? Com dinheiro e tal. Eu acredito que desvirtua totalmente a ideia de ter uma federação, uma unificação. Então para dizer a verdade, eu não acredito muito não, cara, porque todas as experiências que eu tive, né, o meu mestre já participou da Confederação Brasileira de Capoeira na época. CBC. E, cara, a gente não gostou, a gente não teve uma boa experiência, tá? Não tô falando que é um órgão ruim, não é isso, mas para a nossa experiência não foi legal. Então eu não acredito muito não, cara. Eu acredito que todos os profissionais de capoeira, eles podem ter a sua própria ideia e pode se dar bem entre eles. Agora, colocar uma pessoa na liderança de uma confederação, de uma federação, tá entendendo? E aquela pessoa que vai ditar o que tem que ser feito, o que não, é difícil, viu? É difícil. É complicado. É. Mas a gente tem visto, acaba fugindo um pouco do assunto da capoeira, mas aproveitar a oportunidade. Hoje eu vou te citar um exemplo. Hoje eu fui visitar minha mãe e minha mãe começou a chorar do nada. Eu falei, o que está acontecendo? Não, que eu estou assustado com o negócio da pandemia. A mídia, assim, está mexendo com a cabeça das pessoas de uma forma muito forte. Óbvio que tem que ter o cuidado e tudo mais, mas você vê uma senhora de 65 anos, igual a minha mãe, chorando porque estava assistindo notícia e está impressionada de tal forma que ela está achando que vai até pegar sem sair de casa, sem ter problema nenhum. Como é que é a real situação do que você está vendo aí? Porque aqui em Florianópolis teve 46 mortes. Né? Dessas 46 mortes, eu acho que uma não foi, porque infelizmente um amigo do meu professor de Muay Thai faleceu com traumatismo craniano por causa de um acidente e colocaram como se ele tivesse morrido com Covid-19. E a família está lutando para tirar isso do atestado médico, que não foi isso. Então, sabe? Então dá para ver que alguma coisa, pelo menos, ou saiu errado nessa notícia, ou foi manipulado, sei lá qual o motivo. Como é que está a situação real aí nos Estados Unidos, que você consegue enxergar? Olha só, hoje, inclusive, o governador do Texas, ele liberou para os restaurantes e as lojas de departamento reiniciarem a operação deles, né, de abrir as lojas, porém com apenas 25% da capacidade, tá? Então, se o restaurante tem 100, aberto para 100 pessoas, somente 25 pessoas poderão estar dentro do restaurante, tá? Porém, o negócio ainda está pegando o cavalo. De ontem para hoje, só no estado do Texas, tiveram 25 mortes. No estado do Texas. 25? Tá entendendo? 25 não. Tiveram 50 mortes no estado do Texas. 50. Então é muita coisa, cara. É muita coisa. Você tá entendendo? Eu não acredito que agora é hora de abrir. Porém, quem sou eu para falar de que, não, tem que ficar todo mundo em casa? Eu acredito sim, cara, que tem que ficar em casa. Eu tô ficando em casa o máximo que eu posso. Eu saio para andar no condomínio com meu filho, só para ele não estar o tempo todo, né, dentro de casa, só para ele respirar um ar e tal. Mas eu tento fazer a minha parte. Porém, eu entendo também que tem muita gente que está passando necessidade, tem que trabalhar, tem que trazer o sustento para casa. Tá? Então é uma coisa assim, né, uma faca de dois gumes, né? O pessoal fala, né? Não sei se foi um vídeo que eu vi ou alguma coisa, um artigo que eu li, dizendo que a gente está todo mundo no mesmo barco. Não, a gente não está todo mundo no mesmo barco. A gente está todo mundo no mesmo tormento, na mesma tempestade. Mas cada um está no seu barco, cada um está pescando da maneira que pode. Tá? Então, graças a Deus, eu estou podendo dar aula de dentro de casa. É um espaço pequeno na sala da minha casa, que eu né, improvisei para dar as minhas aulas virtuais.
Então, eu estou tendo a possibilidade de trazer o alimento para minha casa através dessas aulas. Mas eu entendo também que tem gente que não tem opção. Se não for trabalhar, não tem de onde tirar. A taxa de desemprego, só aqui no Texas, cara, aumentou assim mais de 300%. E eles aplicaram, todo mundo aplicou, né? Fez a aplicação para o seguro-desemprego. Só que tem gente que já passou um mês já que aplicou, que não recebeu nada ainda. Como é que vai sustentar, cara? Como é que vai sustentar uma família? Você tá entendendo? Então, assim, ainda tá muito sério. O caso ainda tá muito sério. Tá? Então, aqui tá muito sério. Lógico que tem alguns estados que não tem tantos casos confirmados, mas existem outros, como Nova York, cara. Nova York tá um absurdo. Tá um absurdo. Ainda. Não tem lugar mais para enterrar a galera. Tá feio o negócio. Tá? Então é assim, Então, mais ou menos é assim que tá acontecendo. A mídia talvez está aumentando um pouquinho, mas é real mesmo o que está acontecendo, né? É real, cara. É real. É real. Eu prefiro ir pro lado de se prevenir do que achar que é sensacionalismo ou que a mídia tá puxando sardinha para um lado para o outro. Eu prefiro me resguardar e eu converso com a minha família no Brasil, eu peço para eles ficar dentro de casa. Meu pai, minha mãe, eles já são, né, de idade. Saiu de casa, por favor, usa máscara e tal. Eu tento fazer a minha parte dessa maneira. Porque eu não quero correr o risco, né, de Deus me livre guarde, ter alguém da minha família infectado, como a gente já teve, o Cavalo. No nosso grupo, na nossa academia, o pai a mãe de um professor da academia ainda está na UTI e foi diagnosticada com o coronavírus. E um ex-aluno meu, ele treinou comigo na década de 90, que ficou mais de quase 3 semanas na UTI aí no Brasil. E graças a Deus se recuperou, e ele disse que a capoeira ajudou muito na reabilitação, porque depois que você sai da UTI, você tem que fazer a reabilitação, né, de fisioterapia e tal. E ele falou que a capoeira ajudou muito a ele. Então o negócio é real, cara. O negócio é real. Não é brincadeira não, viu? A próxima pergunta era sobre exatamente como é que você está se virando com as aulas. Você está fazendo aula por aplicativo, pelo Zoom? Sim. Está funcionando bem? Como é que tá? Tá funcionando. O bom do capoeirista é isso, cara. O capoeirista, ele se vira, cara. Ele arruma uma maneira ou outra para fazer uma atividade ou outra. Então, além das aulas, o meu mestre entrou aí, ó. Eu vi agora, que legal. Esse Quebrinha tá aí, ó. Um abraço, mestre. Além das aulas, ainda a gente está fazendo uma troca de informação assim. Por exemplo, tem um mestre lá em Nova York, aí eu faço às vezes me some as palavras em português, desculpa. Mas eu marco um workshop, uma oficina para ele ensinar os meus alunos. Tá entendendo? E aí depois eu vou e faço uma oficina para os alunos dele. Então é isso também, a gente está fazendo um intercâmbio, né, de aula. E tem muito aluno, né, não só daqui dos Estados Unidos, mas do mundo inteiro que eles participam também das minhas aulas e de outras aulas também, né? Mas é tudo pelo Zoom, tudo virtual. Tá funcionando bem então, né? Tá funcionando, sim, tá sim. Tá que sim. bom. É adaptação, né, cara? Sim, vai se virando do jeito que dá, né? É uma adaptação. Então, quero agradecer ao seu mestre por estar participando. Eu adoro ver o seu mestre jogar, eu acho incrível o jogo dele. E agora não vale puxar sardinha para ele, tá? Mas qual o jogo mais bonito que você fez que ficou marcado na sua memória? E agora? Um jogo. Um só. Ixi, é complicado isso aí, viu, cara? É complicado. Vai ter que falar do mestre. Não é que tem que falar, não. Não é, ó, isso aí eu acredito que é uma coisa assim. Admiração, você pode ter admiração por várias pessoas, entendeu? Sim. Eu admiro sim, cara. Eu tô com meu mestre até hoje, respeito muito, tenho muita admiração, mas não necessariamente você tem que, foi o jogo com o meu mestre, foi o jogo com essa pessoa, com aquela.
Mas eu vou dizer para você, é realmente um jogo que eu fiz com ele. Mas não é pelo eu fato falei, que eu sinto a obrigação de falar, não. sim, eu falei que vai ter que falar do Messi, porque como eu já fiz uma pergunta parecida com você, você falou da sua formatura, né? Que aquele jogo lá eu assisti algumas vezes e é muito legal. Então, na minha formatura, ó, né, eu tive a formatura de professor tal, e na minha formatura de mestre em 2009, eu tive a oportunidade foi aqui nos Estados Unidos, né? Eu tive a oportunidade de trazer o mestre Suassuna, mestre Lobão, mestre Quebrinha e vários outros mestres para o meu evento. Na verdade, né, nesse evento, eu tinha mais de 40 mestres participando do evento. É Eu sei mesmo? que... Eu Você sei foi que no Texas mesmo? Não, esse aí foi em Connecticut. Foi em Connecticut. Eu mudei para o Texas em 2013. O meu evento lá, quando eu recebi a graduação, foi em 2009. E trouxe o mestre Suassuna, né, como eu disse e tal. E eu sei que muitos dos mestres, eles não estavam lá por minha causa, era por causa do mestre Quebrinha, por causa do mestre Suassuna, por causa do mestre Lobão, mas não tem problema. Eu fiquei muito feliz deles poderem estar presentes nesse evento. Mas foi um evento que foi muito marcante para mim. Foi muito marcante para mim. E aí o mestre, o jogo que eu fiz com o mestre Suassuna e com o mestre Quebrinha, cara, eu não consigo esquecer não, cara. Ficou marcado até hoje. Tomei uma banda de costas. Todo mundo achou que foi armação, de tão limpa que foi a banda. Tomei uma banda legal, Não caí foi armação, não. de Ele entrou no cadeira. tempo direitinho. Foi no tempo direitinho. O meu mestre não é porque é meu mestre não, mas quem conhece sabe que a especialidade dele é a banda. A banda de Eu costas. vi. É muito Pois é. legal. Mestre, você já faz esse tipo de trabalho com live há muito tempo. Eu já acompanho Sim. que você vem fazendo live há muito tempo. Bem antes dessa pandemia aí, bem antes. Eu usava a live para fazer entrevistas com pessoas que eu não tinha como estar próximo, né? Sim. Por que você já fazia isso? Qual é a sua ideia de fazer live? Trazer informação, igual o pessoal está fazendo agora? Exatamente, porque às vezes você vai para um evento de capoeira e nós, como mestre, às vezes a gente não pensa nos alunos, tá? Não, eu estou generalizando, não estou falando que é todo mundo isso não, tá? Mas às vezes a gente não pensa nos alunos. Eu acredito que a gente tem que pensar e dar valor um pouquinho para os alunos, tá? Então, por exemplo, o aluno às vezes ele viaja, ele pega o avião, ele vai para um evento lá, ele sai de uma costa e vai para outra, sai da costa leste e vai para a costa oeste para participar de um evento, porque ele admira o mestre, ele admira aquele mestre e tal. Aí chega lá, o mestre está tão na correria, ou às vezes o mestre não dá atenção para aquele aluno, você está entendendo? Então o cara, não é que ele fica frustrado, mas pô, o cara saiu 6 horas de avião, gastou dinheiro com hotel, com estadia, para pagar o evento, e não teve oportunidade nem de falar um oi pro mestre. Às vezes, no máximo, Sim. uma foto. Você está entendendo? Então eu acredito que a live não é que tem que ser assim, mas a live consegue aproximar um pouquinho. Então, porque quando eu faço a live, eu deixo uma parte da live para a galera fazer pergunta. Então elas interagem com o mestre e tal. Então eu acredito que é uma maneira, né, do aluno tá podendo fazer essa pergunta, essa troca de informação. Essa Entendi. é o principal motivo da live, né? E teve mestre que eu fiz que eu não conheço pessoalmente. Que nem eu fiz, eu fiz com o mestre Sabiá, da Bahia. Eu não conheço ele pessoalmente. O mestre Pulmão eu já fiz com ele, mas já conhecia o mestre Pulmão, conheci em Nova York. Mas já fiz com várias pessoas já. Então foi legal também. Eu fiz a live, por exemplo, com o mestre Sabiá, que eu não conhecia, e a gente conseguiu trocar trocar um papo legal, tudo. Aí depois ele fez uma live, me chamou também. Então é uma coisa que é bem bacana. Eu acho que é uma troca de experiência bem legal. Ótimo. Mestre, tem alguma pessoa, algum mestre que você tem o sonho de fazer um treino, que esteja, óbvio, né, que esteja conosco ainda, e uma pessoa que você gostaria muito de ter conhecido, que já se foi? E por quê? Você conseguiu entender? Sim, entendi sim, entendi sim. Olha só, uma pessoa que é engraçado, eu já tive a oportunidade de estar com ele várias vezes mesmo, mas eu nunca tive a oportunidade de fazer uma aula dele e que eu tenho uma admiração
tremenda por ele é o mestre Luiz Medicina. Nossa, aí, que legal. Adoro o mestre Luiz Medicina, gosto da maneira que ele respeita a capoeira, apesar de ser um médico, ele sempre coloca a capoeira acima de tudo, tá entendendo? Então, assim, eu nunca tive a oportunidade, se eu não me engano, eu fiz uma aula com ele só, mas foi assim, um aulão aberto para todo mundo, né? Então, assim, eu não tive a oportunidade de realmente fazer uma aula específica, mas essa é uma pessoa que eu gostaria muito de poder experienciar um pouquinho mais, tá? E agora o Pelo mestre... profissionalismo dele, pelo profissionalismo. Sim, pelo, né, profissionalismo e pela pessoa que ele é, né? Não só como mestre, mas um excelente ser humano, né? O meu mestre também, meu mestre adora o mestre Luiz Medicina. Ele já veio, mestre Luiz Medicina já veio várias vezes para Taubaté, para o evento do meu mestre e tal. E então esse é um mestre que eu tenho muita admiração e gostaria de um dia poder ainda, né, aprender um pouquinho mais com ele. Todo mundo que eu Não conheci. só aprender prática, né? Não só a prática. Porque às vezes uma aula teórica, um bate-papo, você acaba aprendendo muito mais. Todo mundo que eu conheci do grupo Raça fala do mestre, do fundador do grupo, enfim, do mestre Medicina com um carinho assim absurdo. Eu acredito que ele deve ser uma pessoa incrível. Ó, Mestre Batata tá aí, ó. Mestre Batata é lá de Los Angeles. Rapaz, Muito gente fina, muito gente fina. se eu te falar que a primeira aula, o primeiro curso de capoeira que eu fiz na minha vida foi com o mestre Batata lá em Vitória, lá em Felrosa. Olha aí. Ele foi no meu batizado em 98. Foi com ele, com o mestre Carcará. Meu primeiro mestre já foi do Grupo Besouro também, que é o mestre Jamelão. Eu tenho um carinho absurdo pelo mestre Batata. Legal. Ele não deve lembrar de mim porque eu tinha, sei lá, 12 anos. Mestre Batata é fina demais. Sim, e com quem já se foi? E aí? Então, uma pessoa que né, assim, é lógico que todo capoeirista, eu acho que a resposta seria Mestre Lima e Mestre Pastinha, né? Isso aí são dois grandes ícones da capoeira que por mais que existiram muitos outros, né? E ainda existem muitos outros, eu acredito que fizeram a diferença, né? Eu acho que são pessoas que vão ficar marcadas pro resto da vida. Mas uma pessoa que eu acompanho muita trajetória, sabe? De como foi, da musicalidade e dos alunos dessa pessoa é o mestre Valdemar da Peru Vaz, mestre Valdemar da Paixão. É um mestre que eu gostaria muito de ter conhecido, não tive a oportunidade. Né, tive a oportunidade de conhecer outros mestres, como o mestre que já se foram, o mestre Gato Preto, o mestre Canjiquinha, mas o mestre Valdemar é um que eu não tive a oportunidade e eu acho que não era para acontecer, né? Não era para acontecer. Eu já estava na capoeira quando ele se foi. Ele teve na formatura da Cordão de Ouro de 88. Olha aí. Eu não conheci, mas conheci muitos outros e eu sou grato por ter conhecido, né, Mestre Gigante, Mestre João Pequeno, todos esses outros aí, Mestre João Grande. Mestre João Grande, pô, eu estava na academia dele quase todo final de semana, quando morava lá em Canéricas. Então, assim, eu tenho gratidão de ter conhecido muitos mestres e se eu não conheci outros é porque não era para ter conhecido mesmo. Tá certo. Galera, eu quero agradecer. É verdade. Quero agradecer a todo mundo que está assistindo. Entrou o mestre Jean Pangolin, que é um cara que eu sou fã dele. Ele tem um trabalho virtual e presencial incrível. Tive o prazer de conhecer. O mestre Jean é legal. Então, já aproveitar que tem bastante mestre. Se alguém quiser deixar uma pergunta, já deixa, porque já vai acabar. Então, já aproveita esse momento aí para conversar com o mestre Pinga Fogo. Mestre Pinga Fogo é exatamente porque você é ruivo mesmo? Sim. Quando eu era criança, eu tinha o cabelo afro e bem enrolado, né? E agora meu cabelo o que tem, tá bem escuro, vermelho escuro, mas na época era cor de fogo mesmo. E o mestre Tarzan, da Bahia, ele olhou os cachinhos assim, ele falou, pô, parece que tá caindo fogo aí do cabelo e tal. E aí tá parecendo um pinga-fogo e tal, aí ficou pinga-fogo. Foi ele que me deu esse apelido.
Você não deve ter gostado na hora, né? Ah, não, pô, você é criança, né, cara? Com 4, 5 anos de idade você vai gostar. Mas aí é Aí aquele pega. negócio. Se você não gosta, aí é que pega, né? Muriel tá É. aí, Muriel contra Messi Muriel de Atlanta, da Cordão de Olha, Ouro. Um que abraço aí, legal. Muriel. Que legal. Então, as pessoas estão um pouquinho tímidas, então eu vou fazer a minha última pergunta, Messi. Te agradeço de coração. Espero te rever o quanto antes. Aí, isso é uma pergunta. Você consegue ler aí? Porque eu não tô, tá ruim aqui Deixa eu para virar ler. aqui. Quando você sentiu que estava se profissionalizando na capoeira? Ah, Ah, essa é quem que boa, hein? perguntou? Muriel. Muriel, Isso. ó, é o seguinte. Ele falou que já mandou a pergunta. Talvez você não tá lendo lá na É, caixinha lá. na caixinha não apareceu, não. Tem problema. Então vamos lá. Ô, Muriel, eu senti essa parte do profissionalismo na capoeira quando eu fiz a faculdade de educação física. Então eu acredito que nessa época, né, a gente tem muitas matérias na faculdade de educação física e uma delas era como planejar o negócio, né? Como você planejar o seu negócio. E eu acredito que essa época foi quando eu comecei a levar a capoeira mais pelo lado profissional. Eu dou aula desde 95, mas no começo era só na raça mesmo e fazia o que dava né, da maneira que eu aprendi e tal, mas do lado profissional eu acredito que foi na época da faculdade de educação física. Você conseguiu enxergar de outra maneira, né? As aulas, Isso, né? Eu isso. estou cursando bacharelado de educação física e eu vejo o quanto, sim, eu não conheço ninguém. Eu comecei em 96 capoeira. Eu não conheço ninguém que tenha começado uma geração antes da minha, até a minha, que não tenha se machucado de alguma forma, que não tenha um joelho machucado, um ombro machucado. Cada das aulas, né? A gente, no geral, a gente dá aula meio que na raça, na coragem, e depois que a gente estuda um pouquinho mais, a gente sabe o quanto às vezes um alongamento errado pode machucar com o decorrer do tempo, né? Eu posso fazer uma colocação nisso aí? Pode, Eu acredito que não é necessário que um professor de capoeira seja claro. um profissional de educação física. Agora, para você, isso aí é um assunto muito importante, né? De evitar lesões dentro da sua academia, né? Com seus alunos, ou uma oficina que você está ensinando. Agora, é importante que o profissional de capoeira ele entenda um Busque, pouco de né? corpo humano. Ele entende um pouco de corpo Busque. humano, como que funciona, como que é a biomecânica, como que é a anatomia, entendeu? Qual é a diferença entre um e outro? Porque não adianta você pegar numa aula que tem um cara que pesa 80 quilos e o outro que pesa 180 quilos, 120 quilos, e falar, vamos embora, com corinha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, sem pensar na diferença Biomecânica. entre um e o outro, né? A idade, tudo isso. Então eu acredito assim, a capoeira, a educação física me ajudou muito, muito. Muitas das brincadeiras que eu aprendi nas aulas de recreação, eu ensino para as minhas crianças até hoje. A anatomia, a fisiologia, a biomecânica me ajuda até hoje. Porém, não é na minha opinião, eu penso que não é necessário que um professor de De capoeira capoeira. tenha que ser formado em educação física também. Mas buscar um pouquinho de informação é Claro, interessante. claro, claro que sim. Eu quero a pessoa que fez a pergunta é o Mestre Muriel, né? Isso. Obrigado, Mestre Muriel, pela participação. Tem uma pergunta do Mestre Jean Pangolin que ele faz sobre qual a sua perspectiva pós pandemia, de como vai ficar as aulas, o que você pensa, como é que vai ser quando terminar isso tudo. Legal, uma satisfação aí, viu, mestre? Muito obrigado aí, tá? E eu vou responder essa pergunta baseado no que eu estou vivendo. Eu fui meio resistente a essa maneira de ensinar a aula virtual, porque eu acredito que, né, a capoeira é aquele contato, é aquela energia que você tem que estar perto um do outro e tá passando, né, essa energia legal e tal. Porém, tudo na vida é uma adaptação, entendeu? Então eu acredito que se a gente não se adaptar à situação que a gente está passando, a gente vai ficar para trás e a gente vai passar fome. Então, eu me adaptei a essa maneira de ensinar
via Zoom, né, online, e já estou pensando lá na frente, porque pode ser que volte em breve as aulas dentro da academia, pode ser que não. Tem gente falando que vai demorar pelo menos mais um ano com essa distância. Eu não sei como que fala em português, social distance, a distância entre um e outro. Como que vocês falam em Sim, português? não tenho a mínima ideia. Mas... É uma distância que você tem que ter entre um e outro, né? Eu já Ah, estudei, eu já li. entre os alunos, você fala? Não, eu já li alguns artigos dizendo que essa distância e a máscara ainda vai ficar por mais um ano. Se Ah, é sim, verdade sim, ou sim, não, sim, sim. se é verdade ou não sei. Agora, a gente vai ter que se adaptar. Como é que nós vamos dar aula com o cara de máscara? Vamos ter que adaptar. Não sei ainda. Como é que a gente vai dar aula com um cara vai treinar queda, sendo que um cara tem que ficar com 6 pés, a 1,5 metro de distância entre um e outro? Então a gente vai ter que se adaptar. Então, mestre, eu acredito assim, a gente tem, nós como profissionais de capoeira, a gente tem que antecipar, a gente tem que pensar lá na frente, né? Muitos mestres têm essa visão, mestre Suassuna, muitos mestres que eu conheço, eles têm essa visão de pensar lá na frente. Então eu penso dessa maneira, mestre, eu estou tentando de algumas maneiras estudar, ler artigo aqui, aprender coisa nova, para continuar motivando e continuar tendo resultado com os meus alunos, seja via online, seja perto, né, dentro da academia, mas com essa distância, não sei, mestre. Então é isso que eu digo, né? Essa é a minha opinião. Eu estou tentando fazer o meu máximo para me antecipar. Que massa. Obrigado pela pergunta, mestre. O Esquilo Preto, né? Que é seu amigo Isso, daí. isso. Ele perguntou, contra Mestre Esquilo Preto, obrigado pela pergunta. Eu olhei ali, ele perguntou qual foi o maior sonho que você realizou e se você tem algum ainda para realizar. Acredito que seja dentro da capoeira, né? Então. Porra, pergunta legal essa aí, hein, cara. Muito boa. O maior sonho, sem dúvida nenhuma, foi de ser pai. Eu adoro criança, adoro trabalhar com criança, trabalho com criança já mais de 20 anos e sempre tive essa vontade, né, esse lance de ser pai, né? Eu sempre tive esse instinto paterno. E aí, graças a Deus, né, tive meu filho aí, já vai fazer 3 anos agora em agosto. Se dependesse de mim, eu já teria tido esse filho há muito tempo atrás, mas entre eu e minha esposa a gente não estava preparado ainda para isso. Veio na hora certa. Então o maior sonho foi esse. O maior sonho que eu tive de ser pai. Agora, um sonho que eu ainda não realizei é... Poxa, cara, difícil responder isso aí, viu? Você me pegou nessa aí, cara. Vamos continuar aí eu vou pensar nisso aí. Vamos continuar, deixa eu saber como é que eu vou responder isso aí. É muita coisa, né? Tem muita coisa. Surfar no Havaí, você já surfou? Sim, já fui para Havaí umas 3, 4 vezes, já surfei no Havaí, que era uma coisa assim, né? Para quem não me conhece, o surf é a minha segunda paixão. Desde moleque, desde adolescente, eu pego onda. Não sou bom, não sou bom, mas adoro pegar onda. E já realizei o sonho de surfar no Havaí, em Porto Rico, em vários lugares. Caiu em pipe? Caí em pipe, mas estava pequeno, pipeline estava pequeno, sunset estava grande pra caramba, passei aperto. Mas eu não sou de onda grande não, cara, eu sou merrequeiro, de onda pequena. Rapaz, se pipe chegar em pipeline e tiver pequeno, aí é meu mundo. Hoje eu caí, tinha meio metrão, já estava meio com medo. Tem um rapaz aqui perguntando, o André Leão, deixa eu ver aqui. Cadê, mestre? O prestígio da capoeira aí no exterior vem crescendo ou vem diminuindo com o tempo? Poxa, obrigado sem pela dúvida. pergunta. Como é o nome? André Leão. André Leão, forte abraço para você aí, tá? Aonde você esteja, não sei. O prestígio, eu não sei em que sentido você está dizendo, mas assim, a aceitação só está crescendo. A capoeira aqui nos Estados Unidos, como em qualquer outro lugar do mundo, até mesmo no Brasil, só está crescendo. Só está crescendo. Graças aos profissionais de capoeira. É lógico que né, a gente tem que citar que tem algumas pessoas que são oportunistas e tentam fazer a capoeira
de uma maneira que, né, ela não merece, mas a maioria é o que prevalece. Então a maioria está trabalhando com profissionalismo. Ótimo. Ô Cavalo, deixa eu falar uma Oi. coisa aí. Eu acredito que, eu não sei se tem tempo esse que cai, né? Depois de 1 hora cai. Cai 1 minuto, cai e Então, 1 hora se você quiser continuar, eu tô com tempo. Se você quiser continuar mais um pouquinho, eu tô disponível. Se não, aí a gente vai ter que ir para consideração final aí, né? Você que sabe. Certo. É porque essa entrevista, depois eu quero pegar ela e jogar no YouTube como uma entrevista normal do canal, né? A ideia é fazer que seja mais uma entrevista. Tem esse formato de live, né? Porque é um formato legal das pessoas fazendo as perguntas. Mas eu sei que você tem seu tempo, mas eu quero pegar essa deixa e já conseguiu lembrar do sonho ou não? Não, Conseguiu ainda pensar não, no cara. sonho? Ainda Ainda não não. foi? Pode fazer outra pergunta aí. Pode fazer outra pergunta aí. Perfeito. Sobre CD, música, você vem de um grupo onde, poxa, para mim o Mestre Suassuna é um. Meu Deus, não tem o que falar, né? Foi a primeira fita que eu tinha cassete e foi do Suassuna. Como é que você trabalha em relação à musicalidade aí nos Estados Unidos com as, enfim, com as crianças que não falam português, né? E já pensou em montar um CD, alguma coisa assim ou não? Não, não. Eu não me considero um cantador. Eu admiro muito, né, os que são bons nisso, né? Porém, eu também não acredito que eu sou horrível, né? De Não, você canta desafinado, que não bem. tem. Você canta bem. Então, é muita pesquisa, né? É muita pesquisa, é muito procurar saber dos antigos, como que eles cantavam, como que é a harmonia, como é que é colocar qual a cantoria que você pode, não pode naquele momento, e tal. Enfim, eu tento colocar as músicas básicas, né, as músicas tradicionais da capoeira, de Tim Lá Vai Viola, Paranauê, essas músicas, porque eu acredito que é mais fácil para as crianças aqui nos Estados Unidos aprender, né, a língua, tá? E sempre eu faço a tradução para eles. Sempre eu faço a tradução porque eu acredito que é importante o porquê. Por que eles estão cantando aquilo? Por que o que é o Tim Lá Vai Viola? Você tá entendendo? Mestre, vai cair em 25 segundos. Mas a gente retorna pra gente fazer, pra gente finalizar, tá bom? Então desliga aí, a gente já volta já de novo. Se a Isso. galera quiser voltar aí, ó, tá? Eu agradeço quem tá Muito obrigado. assistindo. Nós vamos voltar aí. Valeu. Até daqui a pouco. Vai Até lá. agora. Vai lá. Opa! Tamo aí de novo. Perfeito, mestre. Perfeito. Então, mestre, sobre a parte musical, como é Ah. que é trabalhado? Como é que você trabalha com as crianças aí? É complicado? Você comentou que você passa as músicas mais básicas e tenta traduzir, né? Uhum. Mas, no geral, como é que é fazer americano cantar em português? É muito difícil? Qual método que você usa? Difícil. Não, é difícil. Eu tenho a lousa, né? Eu tenho esse quadro que a gente escreve as músicas, né? E aí também faço tradução para eles. E muitas vezes, que nem agora, por exemplo, que eu estou dando aula online, eu faço, o Marco Geia, grande abraço aí, professor de capoeira. Muitas vezes que eu faço, eu mando o link para eles, por exemplo, uma música do YouTube, uma música de capoeira que está no YouTube, eu mando o link do YouTube com com a letra. Tá entendendo? Então eles podem ler, podem escutar, né? É mais fácil para eles aprenderem. Tá? Então essa é a E maneira que eu sobre a uso para... tradução? Pode Sobre a falar. tradução. É porque às vezes a gente fala, eu tenho uma dificuldade absurda para entender, às vezes, o que a música está falando, tipo Camugerê. Eu já perguntei para milhões de pessoas, para alguns mestres, o que é Camugerê, e eu nunca encontrei uma resposta, duas respostas iguais, eu não encontrei. Sim. Como é que você faz para falar sobre a cultura brasileira e conseguir entender um todo, né? Se aqui Então, no Brasil já é complicado, imagina aí. Sim, sim. Então, o Cavalo, o negócio é o seguinte, cara. Às vezes as pessoas se complicam sem necessidade. Então, se você mal entende
o significado em português, você vai querer ensinar isso aí pra alguém, cara? Você tá entendendo? Sim. Então, o que eu faço? Eu fico com as músicas que eu sei o que significa para eu poder ensinar para os meus alunos. Tá entendendo? Então, eu fico Sim, com para não aquelas ficar, músicas. Fico com as para não ficar, músicas. Pode para não falar. ficar que nem, para não ficar que nem aqueles mestres que é da curso e inventando moda, né? Então, eu acredito que é o seguinte, cara. É preferível você ensinar uma coisa que você sabe o que você está falando, do que você tentar mostrar alguma coisa para alguém, para impressionar, mas você não tem certeza do que você está falando. Sim. Então eu pego as músicas básicas, cara, e eu acho que é importante, tem muita coisa dessas músicas tradicionais que é importante eles saberem, né? É importante. Então é dessa maneira, eu vou palavra por palavra, cara. Você vai ensinar o Paranauê, não adianta você achar que você está falando com brasileiro. Você tem que falar Paranauê, entendeu? E tem que ser galinha, milho, um grãozinho de Bem cada devagar vez. mesmo. Bem devagarinho. Bem devagar. Aí você vai juntando palavra com palavra, depois 3 palavras, depois, né, faz a frase todinha, aí faz eles repetirem, tá entendendo? Sim. É isso, é dessa maneira que a gente ensina a música. É mais ou menos do jeito que estava sendo passado pelo Casquinha lá em Los Angeles. Exatamente. Um quadra. Mas eu achei sacanagem do Casquinha tentando passar a música em Guaratinguetá. Que até pra gente falar esse difícil. Lá em Maiaé é sacanagem. Eu olhei assim e falei, meu Deus, agora a esposa, o marido da Pavão, ele não sabia que ele falava português, né? Ele fala. Aí ele ensinando, eu falei, meu Deus, é sacanagem falar Guaratinguetá. Ele que riu que se acabou. Mestre, sobre instrumento de capoeira, como é que você... Ó, o Mestre Calanga aí, que legal. Esse aí é da sua época, irmão né? Mestre Calanga, esse aí é brother. É, gente boíssima. E sobre instrumento, como é que você faz para ter aí? Madeira, eu acredito que você não deve encontrar uma madeira muito legal para fazer berimbau, como é que é? Não, aqui você não acha, não. Tem as cabaças ainda você acha. Agora eu faço a pergunta para você. Sim. Cabaça, cambuca ou cumbuca? E aí? Cabaça. Tá bom. Tá bom. Beleza. Então, a cabaça, já que você falou que é cabaça, então vamos para cabaça. A cabaça aqui ainda você acha. Tem fazenda de cabaça e tal, você acha umas cabaças boas, mas a madeira não. A madeira você não acha aqui, não. E tem, né? Tem alguns caras que fazem com as madeiras daqui, mas não fica a mesma coisa, não. Então, sempre que meu mestre vem para cá, ou que eu venho para cá, eu trago berimbau. Berimbau, pandeira, tabaco, tudo do Brasil. E a média de valor de venda aí, como é que é? Funciona? Isso depende, né? Depende. Eu já vi uma assim, quando lá em Vitória o valor é X. Aqui no sul do Brasil é 2x, às vezes 3x. É muito maior. E aí você tem existe uma aceitação legal assim do... É visto o berimbau como um violão, com o valor de uma guitarra, como é que é? Você tem que explicar o que é o berimbau e qual a importância do berimbau, tá? É um instrumento artesanal, é feito com carinho. A madeira, o berimbau bom, né? A madeira tem que ser tirada na época certa, tem que deixar secar. Então, assim, se você não explicar e só tentar vender o berimbau como um berimbau, tá entendendo? Eles vão online, tem uma loja aqui que chama... Enfim, não precisa falar nome, mas tem uma loja que vende berimbau. Que vende berimbau online, entendeu? Então, se a galera quiser comprar, aí eles vão lá, sei lá, eu tô chutando um preço, tá? $80. Aí você chega com berimbau para vender no evento e você fala que é 150, 200, pô, eu vou comprar online. Porque ele não sabe a diferença, ainda mais aluno, né? Aluno novo. Ele não sabe a diferença entre um berimbau bom e um berimbau que tá lá online. Você tá entendendo? Então eu acho que esse é o nosso papel. Explicar a importância de um berimbau bom, artesanal e feito de uma maneira que tem que ser feito, afinado, casado com a cabaça, afinado da maneira que tem que ser feito, e o outro berimbau que só faz barulho, né? Sim, retirado numa época certa, pensando na ecologia, tem tudo isso, né? Da forma mais ecológica.
Mestre, para a gente terminar, eu já te agradeço pra caramba, agradeço também todo mundo que participou, e você em especial, eu virei fã seu incondicional, pela forma que você aborda os alunos, a forma profissional. Você viu lá no evento, eu não participei de aula nenhuma, porque eu estava fazendo as gravações, e todo mundo que o mestre Boneco chamou, ele escolheu realmente a dedo, cada um tinha a sua particularidade, e eu virei fã do seu modo de dar aula, parabéns. E a pergunta que eu vim fazer é exatamente sobre isso. Como qualquer profissão, o grande sonho, às vezes, do brasileiro, infelizmente, pela condição social que a gente vive, é sair do país para conseguir uma vida melhor. Às vezes, sair de um estado para o outro, de uma cidade para outra, mas, no fundo, é melhorar a sua condição de vida. Para o brasileiro que está aqui, eu não falo especificamente dos Estados Unidos, não. Eu falo de tentar uma vida fora do país. O que você pode deixar de mensagem para quem tá assistindo agora e para quem vai assistir depois das benécias e das dificuldades que vai encontrar? É uma pergunta interessante, porque ainda existe muitas pessoas que acreditam que não tiveram essa experiência de vir para fora, né, para ir para fora do país. Então não sabe, só acredita assim que a qualidade de vida é boa para todo mundo, que não existe dificuldade, você abrir uma academia e já tá legal. E não é bem assim, né? O buraco é mais embaixo, né? Como eu disse no começo da entrevista, hoje está bem mais fácil do que era antigamente. Porém, ainda está difícil. Não é fácil você viver de capoeira, né? Não é fácil. Tem que estar trabalhando, tem que estar divulgando, tem que estar fazendo apresentação na rua, tá? Então eu acredito assim que dá. Tem muito espaço ainda. Aqui em Ostra, na cidade que eu tô, é uma cidade de 1 pouquinho mais de 1 milhão de habitantes. Nós temos aqui 4 grupos de capoeira. Esse espaço. Isso não é uma coisa que me atormenta ou que eu penso assim, sabe, eu vou perder espaço. Não, cara, eu acredito que quanto mais tem, melhor fica. Perfeito. Mais espaço vai ter para a capoeira, tá? Agora, tem que ser profissional, né? Você tem que trabalhar. Como eu disse no começo, você tem que meter as caras mesmo e amar a capoeira, respeitar a capoeira, tá? Isso é o que eu penso. Agora, não acho que você vai chegar aqui, vai abrir uma academia e já vai ter aluno, cara. Se você está vindo de fora, primeira coisa, tem que aprender a língua, pelo menos o básico, para você começar a se comunicar. Segundo, você tem que estar preparado mentalmente para o choque cultural. Né? O choque cultural é grande, é grande. Né? Aqui, por exemplo, onde eu tô, não tem nada do Brasil. Em relação a, por exemplo, a comida. Não tem nada do Brasil. Tá? Tem churrascaria fogo de chão, só. Mas não tem nada do Brasil. Então, assim, você está preparado? Se o cara quer sair, você está preparado para enfrentar isso? Né? Você está preparado para, de repente, pegar um outro trabalho que não seja o que trabalho de capoeira? Como qualquer outro brasileiro. Eu trabalhei de limpar chão, limpar banheiro, trabalhei entregando pizza, e eu era formado em educação física. Eu saí do Brasil, eu tinha mais de 150 alunos. Saí por opção e saí para encarar. Tá entendendo? Eu acredito que foi por isso que a primeira vez que eu vim para os Estados Unidos, que eu vim só para visitar por 2 semanas, depois de 3 meses eu voltei, porque eu não estava preparado, não era a hora. Então eu acredito assim, oportunidade tem. Você está preparado para essa oportunidade? Você vai comer o pão que seja necessário para você chegar no sucesso? Então venha, cara. Venha, vai desbravar. E as benécias? A qualidade de vida aqui eu não vou reclamar para você não, viu, cara? Você tem uma qualidade de vida muito boa. Muito boa em relação à segurança, tá? Não pense que não tem assalto, que não tem, sabe, não tem nada disso. Não, tem gente tem pobre, tem mendigo, tem tudo isso que tem no Brasil. Porém, a qualidade de vida é melhor. Você tem uma qualidade de vida melhor, tá?
Então eu acredito assim, as pessoas me perguntam, você vai voltar para o Brasil? Hoje, pensando hoje, não. Não. Daqui 10 anos, não sei. Não sei, porque eu tô vivendo hoje, cara. Tô vivendo o meu presente. Então pode ser. Eu amo meu Brasil, cara. Amo meu povo, amo minha família, meus amigos. Quero estar perto, sinto saudade o tempo todo, choro de saudade. Mas hoje em dia não. Hoje em dia é a vida que eu escolhi, é a maneira que eu quero viver, é a qualidade de vida que eu quero dar para o meu filho, um bom estudo, ter a condição de colocar o meu filho numa escola boa. Tá entendendo? Então é isso. Eu acredito que espaço tem para todo mundo, cara. Mas você tem que estar disposto a passar o que tem que ser, o que tem que passar. Perfeito. Meu amigo, mestre, muito obrigado. Obrigado pela energia depositada. Eu acho que todo mundo aprendeu como eu aprendi. Essa pergunta é proposital porque quando eu faço uma divulgação de uma entrevista de alguém que está fora do Brasil, as pessoas perguntam, me pedem para falar sobre como é que eu faço para ir, pergunta lá. E eu sei que não é fácil. Eu sei porque assim, eu saí de Vitória para cá, Florianópolis tem uma diferença absurda, cultural, mesmo estando no mesmo país. E eu passei um perrengue do caramba aqui para conseguir trabalho. E imagino sair do país. Então, muito obrigado. Quer fazer as considerações finais aí, meu amigo? Bom, eu quero logo de cara te agradecer, não só por ter me convidado para essa live, mas agradecer a você pelo que você faz pela capoeira, pela divulgação da capoeira, não só de todas as artes marciais, né? Mas você sempre está falando da capoeira, você sempre está divulgando a nossa arte. Eu acho que é necessário isso, né? O respeito que você tem pela capoeira. Parabenizar pelo berimbau de ouro que você recebeu, né? A premiação. Poxa, obrigado. Lá em Salvador, tá? Agradecer todo mundo que entrou aí para assistir essa live aí. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho, não ensinado nada, mas tenha contribuído um pouquinho com o seu dia, com alguma mensagem. Então, né, agradecer essa galera. E também, voltando lá para responder rapidinho o que o contramestre... Do sonho. Do sonho. Não esqueci não, cara. Do sonho, cara. O meu sonho, na verdade, eu quero... Mestre Paulão do Ceará tá aí, ó. Esse cara é barra pesada demais, mestre Paulão. Obrigado, mestre. Bom, o meu sonho, cara, não tô tentando ser ninguém aqui não para falar bonito não, tá? Mas o meu sonho é continuar utilizando essa ferramenta capoeira para ajudar na transformação das pessoas. Essa pessoa que eu disse a você que estava com coronavírus, confirmado, meu ex-aluno, tá? Quando ele me mandou a mensagem dizendo que a capoeira ajudou ele na recuperação, na hora da fisioterapia, ele só pôde sair do hospital porque ele conseguiu se recuperar devido à capoeira. A capoeira foi uma forma, não foi eu não. Não foi eu, nem o outro professor que ele treinou também não. Foi a capoeira. Então, enquanto eu puder, cara, esse é meu sonho, enquanto eu puder usar a ferramenta capoeira para transformar a vida das pessoas para melhor, eu vou ser um cara realizado, com gratidão dentro do coração. Realizado. Então esse é o meu sonho, é de poder continuar transformando a vida das pessoas, não mudando ninguém não vou mudar ninguém não, mas transformar através da capoeira. Isso aí para mim é um sonho, é meu sonho que vai se tornar realidade. Perfeito. Obrigado, mestre. Axé de coração e axé no seu coração. Obrigadão, obrigado a todo mundo que assistiu, seus Muito amigos obrigado. Aí dos Estados Unidos, o pessoal da Europa, o pessoal aqui de Florianópolis que assistiu, do Rio, de São Paulo, mestre Jean Pangolin, que é um irmão. Mestre Obrigado, Quebrinha, gente. muito obrigado, mestre. Mestre Quebrinha, meu Deus. Eu esqueci, agora eu vou levar uma banda de costas aí pra ficar ligado. Isso aí, se você tivesse esquecido ou não, você ia tomar banho de costas, de qualquer forma. Só levar a armada. Obrigado, mestre Paulão Ceará. Mestre Paulão do Ceará, sucesso aí nesse projeto aí das músicas, tá?
Sucesso aí, que seja mais um evento de sucesso aí, tá, mestre? É verdade. Tu acompanhou os classificados? Ainda não acompanhei não. Muito legal, muito legal. As músicas são de primeira qualidade. Obrigado a todo mundo aí. Dúvida. Poxa, Pepe, eu tenho o Jonathan aí do Equador, também tem uma galera muito legal assistindo. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Mestre Pinga Fogo, se sinta abraçado aí. E até mais, meu irmão. Tamo junto. Muito obrigado, galera. Valeu. Tenham um bom dia a vocês. Fiquem em casa e usem máscara, por favor. Terça-feira, então, às 4 da tarde, vou ter uma live especial com você, né? E uma live com um amigo meu que é professor de capoeira e ele também é palestrante. Nós vamos falar sobre sucesso na capoeira, que todo capoeirista pode ter sucesso, tá? E aí o tema a gente vai desenrolar na live. Então quem tiver afim, vai no meu canal, na minha página do Instagram, Mestre Pinga Fogo. E na terça-feira, 4 horas da tarde, dia 5 de maio, nós vamos estar lá com o professor Fabiano. Obrigado. Obrigado, valeu. Gente. Valeu. Até mais. Axé, mestre. Abração.